pregar aqui, eu sou duro com você na palavra, mas lembre de uma coisa: antes da palavra ir para vocês, ela veio para o bispo. Antes de Deus usar o bispo para falar com vocês, ele falou comigo, tá? Toda vez que eu venho pregar aqui, antes de falar para vocês ou corrigir vocês, Deus corrige o bispo. A palavra vem para mim antes de tudo. E quando eu estava lendo essa palavra aqui, chegou um momento onde o Espírito Santo estava falando comigo, né? O que era para mim pregar. E eu chorei. E você vai entender o porquê. Você vai entender quando chegar lá. Posso pregar sim ou não? Coloca aí pro bispo. Posso pregar, meus amores? Ó, presta atenção. Porque Pedro aqui, ele tinha passado a madrugada toda pescando. Pedro, ele tinha passado a madrugada toda pescando, a noite toda pescando. E quando era de manhãzinha, Pedro e os outros pescadores que estavam com ele estavam voltando para a margem sem pescar nada. Estavam voltando com um barco vazio. E naquele momento o Senhor Jesus estava passando por ali e pediu para que ele pudesse entrar no barco para poder pregar a multidão. Então Jesus usou, Jander, aquele barco de altar para poder pregar a multidão. Isso daqui o Espírito Santo está falando agora, que o bispo não tinha falado antes. Está falando agora. Jesus usou aquele altar para pregar para a multidão. Às vezes o Senhor vai usar você em lugares que você nunca imaginou. E o Senhor vai fazer da onde você pisar um altar para pregar a multidão, igreja. Às vezes não é um altar de mármore, de pedra ou de madeira, um altar alto. Não. Às vezes o Senhor vai te colocar num barco, numa casa, numa sala, numa cozinha, em uma cama de hospital. O Senhor vai te usar na cama de hospital para pregar. O Senhor vai te usar no trabalho para pregar. O Senhor usa como altar o que for necessário para que você faça a obra. Às vezes não queremos fazer a obra porque achamos que o lugar é pequeno. Não é um altar grande, não é uma igreja grande, o bispo não tem. Jesus usou aquele barco como um altar. Isso está falando comigo, Deus está falando comigo agora. Às vezes eu fico, Senhor, eu não tenho onde pregar, eu vejo todo mundo aí, olha eu aqui. Mas o Espírito Santo acabou de falar comigo de novo. Mas se Jesus usou o barco como altar, você também pode usar o chão da sua casa, da sua sala. Você também pode usar o teu salão de cabeleireiro. Pode usar o teu emprego, a tua casa, a tua sala para pregar também. Porque o altar se torna onde você está. E quando você está no altar, Deus te usa. O altar às vezes vai ser o chão da tua sala, o chão do teu comércio, vai ser dentro do teu carro, no teu emprego, em cima de uma cama. Não importa onde você esteja, você vai estar em cima do altar. E quem está em cima do altar sempre vai ser usado por Deus para fazer a obra. Deus quer te usar onde você está. É aí que é o teu altar. Nem era isso que eu ia pregar, igreja. Voltando para a pregação que o Espírito Santo falou à tarde, Pedro estava voltando com tudo vazio. Estava voltando frustrado, abatido, pobre porque ele vivia da pesca.
Pedro estava voltando decepcionado, voltando com o coração partido. Não era apenas o barco que estava vazio, a vida dele, a casa dele, porque ele dependia da pesca até esse ponto. Só que nada ele pescou. Mas olha que forte. Quando o Senhor Jesus veio até Pedro, Pedro não estava cheio. O barco não estava cheio. O barco estava vazio. A vida de Pedro estava vazia. O coração, a casa, os negócios, a vida financeira, a mente, o corpo. Quando Jesus encontrou Pedro, ele estava vazio. E é muitas vezes assim que o Senhor vai te encontrar. E eu te digo mais. E estar vazio foi um ponto essencial. Por quê, bispo? Porque antes daquele barco ser cheio de peixe, ele se tornou cheio da presença de Jesus. Jesus primeiro entrou no barco para que depois as outras coisas fossem acrescentadas. Viesse o peixe, a multiplicação, a pesca. Jesus encheu o que estava vazio com a presença dele. E depois que tudo estava cheio com a presença de Jesus, tudo veio até Pedro. Sabe qual é o problema? Você está tentando preencher o vazio da tua vida com outras coisas, mas você sempre vai voltar vazio, frustrado, angustiado, porque é só quando você enche a tua vida, oh Deus maravilhoso, só quando você enche a tua vida com a presença de Jesus, que você encontra de verdade o que te faz viver. Primeiro o barco foi cheio da presença de Jesus, para depois ser cheio de peixe. Primeiro você tem que preencher a tua vida que está vazia, a tua casa, o teu coração, a tua mente, com aquilo que é de Jesus. Porque quando Jesus estiver dentro do barco, quando a presença do Senhor Jesus estiver tomado conta daquele lugar, tudo o que você precisa, a presença do Senhor vai atrair para a tua vida. Estão entendendo sim ou não, igreja? Preencha primeiro o vazio com aquilo que vem do Jesus, de Jesus. Preencha primeiro com Jesus. Então Pedro, ele voltou com um barco vazio e Jesus usou aquele barco. Primeira coisa que encheu aquele barco não foi os peixes, não foram os milagres, foi a presença de Jesus. E quando a tua vida é preenchida com a presença dele, tudo que estava vazio se torna cheio também. A casa vazia, a despensa vazia, a conta vazia, o coração vazio, a família vazia, tudo é preenchido quando você permite que Jesus entre. Estão entendendo sim ou não? E diz mais assim, ó. Vamos lá agora, versículo 5. Queria que tantos escutassem essa pregação, mas olha ali, 29 pessoas só. Mas quem importa, quem era para ouvir, eu tenho certeza que está aqui. Diz mais assim, ó. Versículo 5, acompanha. E hoje é feriado aí na tua cidade, né, Catiene? Qual é a desculpa que as pessoas vão dar de não vir buscar? Versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha que forte. Escuta, o Senhor falou assim, Tainara, para Pedro: Pedro,
volta para o mar e lança a rede. Pedro falou assim: mas mestre, eu acabei de sair de lá, eu fiquei a noite toda pescando e nada aconteceu. E Pedro era um pescador experiente, irmão. Pedro sabia o que estava fazendo. Ele falou: eu não pesquei nada, mas pela tua palavra eu vou ir lá. E aqui vem um ponto importante, porque demonstra que Pedro não estava com vontade de ir. Pedro falou: mas Jesus, eu estava lá até agora, eu não pesquei nada. Mas se o Senhor está falando, eu vou. Pedro não foi porque estava com vontade. Pedro foi porque obedeceu. E todo aquele que obedece, mesmo sem vontade, vê um milagre acontecer. Estão entendendo, sim ou não? Vai ter dias que você não vai ter vontade de buscar, que você não vai ter vontade de orar, que você não vai ter vontade de participar do culto, da reunião, que você não vai ter vontade de ofertar, de dizimar. Mas o milagre não nasceu pela vontade ou pela falta. O milagre nasceu pela obediência. Pedro não estava com vontade. Ele falou: mas eu já fui. Você fala: mas eu já fiz. Eu já fiz a campanha, eu já orei, eu já busquei. Eu fui ontem na igreja, eu fui ontem no culto, mas nada aconteceu, Jesus. Aí vai dar vontade de você parar, de você não buscar, de você não orar. Pedro também teve vontade de não ir, mas ele disse assim: pois sobre a tua palavra eu irei. Pedro não foi porque ele tinha vontade. Pedro fez porque ele decidiu obedecer. E quem obedece vê um milagre. Com vontade ou não, ora. Com vontade ou não, busca. Com vontade ou não, venha participar dos cultos, participa das reuniões, porque você não vai receber pela vontade que você impõe ou deixa de impor, mas você recebe pela obediência que você colocou na palavra de Deus. Aquele que obedece vê um milagre acontecer. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Pedro foi. E ele falou: eu vou sobre a tua palavra, Jesus. Olha que forte. Não foi a palavra de outras pessoas, mas foi a palavra de quem tinha autoridade. E quando você vai sobre a palavra de quem tem autoridade, no mar pode não existir nada, mas na tua rede Deus faz existir. Porque você vai sobre aquele que tem autoridade. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Quem está entendendo, coloca aí pro bispo. Ele falou: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro lançou a rede de novo, pela palavra do nosso Deus. E quem vai pela palavra de Deus sempre vai ter a rede cheia. Não é pela palavra do homem, ou do pastor, ou do bispo, de quem seja, mas é pela palavra de Deus. Aquele que vai pela palavra, independente do que o homem falou. Ali podiam ter muitos que falaram assim: Pedro, não vai não. Ah, Pedro, se quiser ir, vai sozinho, porque eu não vou. Eu pesquei a noite toda e nada adiantou, Pedro. Ele não sabe o que está falando, Pedro. Você é pescador experiente. Você sabe que nesse momento Pedro não tem peixe. Os peixes são só à noite. Mas Pedro não foi pela palavra da multidão ou de quem estava do lado dele. Pedro foi pela palavra do Senhor. Ele decidiu obedecer aquilo que Deus falou, que Jesus falou, mesmo que a multidão falasse ao contrário. Pedro podia falar assim: eu sou pescador, eu sei o que estou fazendo.
Agora vem esse homem aqui. Mas quem sabia era Jesus. Não deixe o teu ego e não deixe também a multidão ao teu redor impedir você de obedecer a palavra do Senhor, porque aquele que obedece vê a rede cheia. Estão entendendo, sim ou não? Imagina se Pedro não obedecesse. Pedro não estava com vontade. Imagina se Pedro escutasse a multidão, ou a experiência que ele dizia ter, ou aquilo que ele achava que era certo. Porque muitas vezes a palavra do Senhor vai vir contra aquilo que achamos certo. Achamos certo tal coisa, mas a palavra do Senhor diz outra. E se você for pela palavra do Senhor, você vive um milagre na tua vida. Estão entendendo, sim ou não, igreja? É desse jeito. Então, mesmo sem vontade, busque. Você acha que o bispo tem vontade o dia todo, todo dia? Lógico que não, irmão. Tem dia que o bispo está tão apertado com as coisas. E às vezes o bispo não tem vontade, mas eu tenho que ler a Bíblia, porque se eu não pregar, ninguém vai pregar. Às vezes eu não tenho vontade de atender ninguém, mas 5 horas da manhã tem irmã ligando pro bispo, 5 horas da manhã. 5 horas, porque eu acho que é o horário que acorda. O filho estava passando mal, estava dando um ataque epilético, estava tendo filho. Às vezes não tenho vontade, mas eu escolho obedecer a Deus. E você pode ter certeza, toda vez que eu obedeci a voz do meu Deus, o socorro dele chegou para minha vida, mesmo sem vontade. Se você obedecer a voz de Deus, você vê aquilo que antes você não tinha, você vê Deus te entregando. Pedro não tinha peixe, mas Jesus entregou. Se você obedecer, você também vai ver Ele entregar na tua vida aquilo que está faltando. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Ele diz mais assim, senão eu não vou sair desse versículo. Versículo 6. Escuta, versículo 6. Então, fazendo assim, isso daqui é muito forte, já para por aí, onde eu ler tudo. Então, fazendo assim como o Senhor mandou. Aqui está um ponto importante que define o que vamos ter e quem vamos ser. Então, fazendo assim, da maneira dele? Da maneira dos pescadores? Não, da maneira do Senhor Jesus. Como eu falei, Pedro era experiente. Os pescadores que estavam com ele eram todos experientes. Mas não está falando assim, fazendo assim da maneira de Pedro. Porque muitas vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Mas está escrito assim, então fazendo assim, da maneira que o Senhor ordenou. E é aqui que está o ponto-chave. Não é da nossa maneira, não é do nosso jeito. É quando fazemos da maneira e do jeito que Deus ordenou. É aqui que faz o milagre acontecer. Então, fazendo assim como Jesus ordenou. Não foi como Pedro queria, ou não foi por aquilo que ele sabia, ou pela experiência que ele tinha em pescar, mas foi pela maneira que o Senhor mandou. E quando você faz como Deus ensinou, como Deus falou, você volta com o barco cheio. Você volta com o teu milagre. Pedro não foi com o jeito dele. Pedro foi da maneira que o Senhor falou. E quem vai com a maneira que o Senhor falou, volta cheio de milagre. Estão entendendo, sim ou não? Oh, Deus maravilhoso. Faz da maneira que o Senhor falou, irmão. Faz da maneira que... Só fazer como Ele falou. E você vai voltar com o teu socorro, com o teu milagre, com a tua resposta. E no mesmo versículo... Perdão, é que o Espírito Santo vai falando, eu tenho que parar. Vamos lá, versículo 6 de novo. Então, fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixe que romperam-se-lhe as redes. Olha que forte. Você viu que fazer do jeito do Senhor traz um resultado grande?
Até aquele ponto que Pedro fazia do jeito dele. Pedro até pescava, Pedro até tinha peixe, mas ele nunca teve tanto como ele teve nesse momento, porque aqui ele não fez do jeito dele, ele fez como o Senhor mandou. Do teu jeito você pode até ter alguma coisa, você pode até colher resultado, mas quando você faz do jeito de Jesus, aquilo que você tem é muito maior do que aquilo que você tem sem Ele. Você pode até ter pelo teu esforço, mas quando você faz do jeito de Jesus, você tem muito mais. Está escrito aqui, ó, que forte. Ó, colheram tão grande quantidade de peixe que romperam as redes. A bênção foi tão grande que nem a rede suportou. A bênção que Deus vai entregar para a tua vida vai ser tão grande, irmão, que você vai ter que ser forte para suportar, para aguentar o peso dela. A rede de Siene não aguentou o peso da bênção. Será que você aguenta? Vou falar para você uma coisa. Quando o Senhor mandar você ir, vai com a rede forte, porque a bênção vai ser grande. Quando o Senhor determinar para você fazer, irmão, faça com amor. Se fortaleça. Fortalece a tua casa, fortalece a tua vida, porque a bênção que vai chegar para tuas mãos é grande. Desse jeito, Deus está entregando uma bênção. Amém? Quem está entendendo sim ou não? Você viu? Mas só para você guardar na tua mente, para essa bênção ser grande, para a pesca foi grande, Pedro fez do jeito dele. Ele achava que sabia, Pedro sabia, mas Pedro deixou o que ele sabia de lado e fez do jeito do Senhor. Você quer que a bênção seja grande na tua vida? Faça do jeito de Deus. Faça aquilo que o Senhor está pedindo. A paz de Maria Eliane, Deus abençoe, minha amada. Faz do jeito que o Senhor está pedindo. E você vai ver, irmão, a quantidade de bênção que você vai pescar para a tua vida. É desse jeito. Quando Pedro fez do jeito dele, não pescou nada, nem o peixe. Voltou frustrado, abatido, com o barco vazio. Mas quando Pedro fez do jeito que o Senhor ordenara, a situação mudou. Quando você faz do jeito que o Senhor falou, toda a tua situação muda. E até aquilo que era vazio passa a ser cheio. É desse jeito, igreja. E diz mais assim, vamos lá. Versículo 7, meus amores. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos barcos de maneira tal que quase iam a pique, que quase tombavam. Ah, igreja! Olha que forte, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Edilene, é tão poderoso que alcança outras pessoas. O testemunho era na vida de Pedro. Jesus falou para Pedro ir. Pedro obedeceu. E a bênção que Pedro recebeu alcançou outras pessoas, porque eram tão grande que ele teve que chamar ajuda. Teve que vir barco de companheiros para carregar. Deus vai fazer do teu testemunho
bênção para outras pessoas. Sabe por que Deus vai te abençoar esse mês de julho? Sabe por que Deus vai entregar nas tuas mãos essa rede cheia, esse barco cheio? Porque através de você, outras pessoas também vão ser impactadas pelo poder de Deus. Era tão grande as bênçãos que teve que compartilhar. Olha que forte o testemunho de Pedro, aquilo que aconteceu no barco de Pedro, na vida de Pedro, impactou quem também estava ao redor. O teu milagre vai ter um impacto tão grande, irmão, que até quem não acreditava vai passar a acreditar, que até quem não buscava vai passar a buscar, até quem não cria vai passar a crer. O teu testemunho vai ser tão grande que todos vão querer aquilo que você também tem e buscar onde você buscou. Vai ser grande o teu testemunho e vai impactar outras vidas. Estão entendendo, sim ou não? É por isso que você deve declarar o que Deus já fez na tua vida, sabia? Quando não contamos o testemunho, o diabo rouba. Sabia disso? É por isso que você tem que testemunhar tudo que o Senhor fez na tua vida. É o selo, o teu testemunho é a declaração. É a declaração de aquilo que o Senhor fez. Quando você não testemunha, você não declara. É bíblico. Tudo aquilo que o Senhor fez, você tem que contar o teu testemunho. Tem irmã que recebe testemunho, tem que contar lá no grupo. Não adianta só contar pro bispo, não. Tem que contar lá no grupo. Quanto mais o teu testemunho for compartilhado, mais a tua vida vai impactar outras pessoas. É por isso que Deus faz, para que o teu testemunho impacte outras vidas. Quem aqui no nosso ministério, não vou falar de outro ministério, mas quem aqui já recebeu um milagre aqui? Quem aqui já foi curado? Quem aqui já foi curado, igreja? Coloca aí pro bispo. Quem já foi curado? Quem recebeu cura? Já receberam cura? Recebeu, né? Recebeu. Vocês vão ver o quanto isso é importante. Escuta, ó. Vamos lá. Versículo 8. Isso daqui é interessante, ó. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, aparta-te de mim, que sou um homem pecador. Olha que forte isso. Então, vendo aquele milagre, aquela pesca, Pedro correu para pegar os peixes, para abraçar os peixes. Em outras palavras, Pedro correu para o milagre, igreja? Não. Qual foi a atitude de Pedro? E aqui que mudou tudo. Pedro correu para Jesus. Quando o milagre aconteceu, Pedro não se prostrou diante do milagre, não se prostrou diante do peixe. Pedro se prostrou diante de Jesus. Em outras palavras, Pedro, ele amou mais a Jesus do que o milagre. E é aqui que define um verdadeiro adorador. Porque tem pessoas que amam mais o milagre do que quem faz, do que o milagreiro. Se prostram diante a bênção e deixam de buscar o Senhor. E é aqui que muda tudo, o chamado de Pedro aqui. Porque se Pedro tivesse tomado a atitude de correr para o milagre, de se prostrar ao milagre, aqui ele tinha ficado com o milagre, apenas com o milagre. Mas Pedro se prostrou diante de Jesus, e aquele que se prostra diante de Jesus, fica com Jesus. E quando você fica com Jesus, aquele não se torna o único milagre na tua vida. Sabe por que talvez você viveu apenas um milagre?
Porque você não se prostrou diante do abençoador, você se prostrou diante da bênção. Você deu mais valor para a bênção do que para aquele que abençoou. Pedro, ele correu para o abençoador, e quem corre para o abençoador vive muito mais milagre. Esse é o problema do povo hoje. Hoje é dia do milagre urgente. Quantas pessoas não estão mais aqui, igreja? Quantas já passaram por aqui, já foram curadas do câncer, do caroço, da leucemia, receberam um emprego, porta aberta? Quantos receberam proposta de dinheiro, de trabalho, mas não voltaram mais? Se prostraram diante da bênção, se prostraram diante do dinheiro, da cura, amaram mais a bênção do que o abençoador. É aqui que define a tua história com Deus. Se Pedro tivesse corrido para a bênção, ali ele ia ficar com aquela bênção. Mas Pedro correu para Jesus. E quando você corre para Jesus, a tua história continua. E quando você corre para Jesus, você vive muito mais milagre. Não faça da tua bênção maior do que o abençoador. A bênção é importante, mas nunca foi mais importante do que aquele que fez acontecer. O Senhor tem que estar acima da bênção. Ele tem que ser mais importante do que a bênção que você recebeu. Quando o teu coração está apenas na bênção que você recebeu, você já não vai se importar se está buscando, você não vai mais se importar se está fazendo o que é certo, o que é errado, porque o teu coração está na bênção. Mas quando o teu coração está no Senhor, irmão, você sempre vai querer andar correto diante dele. Não permita que a bênção seja maior do que o abençoador, para que a tua história com o Senhor não acabe. Estão entendendo, sim ou não, igreja? Estão entendendo? E vamos lá, versículo 9. Pois que o espanto se apoderar dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Está dizendo assim que Pedro se espantou com aquele milagre. E todos que estavam com ele também se espantaram com a pesca que tinha acontecido. Eles nunca tinham vivido aquilo. Eles eram pescadores experientes, mas nunca tinham vivido aquilo. Eu perguntei assim para você, se você aqui já foi curado. Você já falou que já. Imagina, irmão, é que a gente não tem mídia. Imagina se o nosso ministério tivesse mídia. Eu queria ter alguém que cortasse, sabe, os testemunhos ou os versículos e postasse. Imagina se o nosso ministério tivesse mídia que as igrejas grandes têm. O tanto de pessoas que estariam aqui pela tua cura. Imagina todo mundo ouvindo a irmã Teresa falar que ela era surda, e quando ela usou o sal, ela voltou a ouvir. Eu quero ver provar o poder de Deus, porque não foi o homem, não foi o remédio, não foi o exame. Foi aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus fez, e aquilo que Deus faz, causa espanto. Causa espanto. Quem mais aí tem um milagre extraordinário? Os netos da Catiene, né? O filho da Carol, a Carolzinha tá aí. Quem mais? Quantos milagres? O filho da Francineide, que tava com o corpo, pegou dengue, né, irmã? Tava com o corpo completo manchado. Passou o sangue do cordeiro. Não foi remédio, não foi médico. Quantos milagres extraordinários. Seu Crevaldo, era o seu Crevaldo que tinha câncer. Cunhada na UTI. Curado. Por que, igreja? Porque o homem pode até fazer, mas é o que o Senhor faz que causa espanto. É o que o Senhor faz. Hoje, a Edna, a irmã Edna, provavelmente tá chovendo lá.
Mas a irmã Edna, ela mandou hoje mensagem pro bispo chorando, agradecendo ao Senhor primeiro, né? Porque o cunhado dela estava entre a vida e a morte. Na cama do hospital, tinha levado uma facada. Mandou até o vídeo. Mandou até o vídeo pro bispo, estava com todo o aparelho, estava na última. Ela mandou: bispo, por favor, bispo, eu sei que ele não busca Deus, mas é uma vida, ora, porque é a última esperança, não tem mais nada o que fazer, o médico falou. Eu falei: irmã, em nome de Jesus, se há um Deus na minha vida, aonde ele estiver, ele vai ser tocado. Ontem mesmo ela entrou aqui, falando: bispo, o meu cunhado já teve alta. Ele que estava prestes para morrer já está em casa. E ninguém sabe como foi a recuperação. Ela mandou pro bispo o áudio. Ninguém sabe como ele se recuperou, bispo, porque já estava na beira da morte. Mas ele já está em casa, nem ficou lá. Porque aquilo que o homem faz pode ser grande, mas o que o nosso Deus faz é que causa espanto, igreja. Fica tranquilo, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai causar espanto. Vai causar espanto. Olha aí a Creuza falando, ó. O Lucas que saiu da CTI, estava internado. Lucas estava internado há dias, na UTI há dias, ninguém sabia. Era convulsão que ele tinha, igreja. A amiga da irmã Lucidalva também, né? A filha dela, a filha da amiga da Lucidalva, estava jogando sangue podre. Você sabe o que é isso? Ninguém sabia o que era, não tinha, ninguém conseguia encontrar o problema, estava jorrando sangue podre. Não tinha mais esperança, estava naquele hospital, ninguém sabia o que fazer, o que era. Ela tá aí, a irmã Lucidalva, se eu estiver mentindo. Hoje está em casa, curada para a glória de Deus. Quando eu falei assim: irmã, é uma macumba e eu vou quebrar agora. Tá lá o esposo da Ana, o sobrinho. Isso que Deus faz causa espanto. E o que Deus vai fazer na tua vida também. Escuta o que eu vou te falar, presta atenção, igreja. Você vai saber que é Deus, porque o que vai acontecer na tua vida não é coisa normal. A dor de cabeça, como o nosso amigo Elci ali, toma um remédio, passa. É normal. Toma ali o dipirona, que nem ele tomou, a dor de cabeça vai embora. Você vai saber que foi Deus que fez, porque o que vai acontecer na tua vida é anormal. O que vai acontecer, homem nenhum podia fazer, não tinha jeito, não tinha como. E Deus vai mostrar que foi Ele, porque o que Ele vai fazer vai causar espanto. É desse jeito. Não se preocupa com aquilo que é normal, não, porque o que vai acontecer é anormal. É algo que ninguém esperava. É isso que Ele vai fazer. Você está esperando o normal acontecer? Pedro podia até esperar pescar como normal. Eu vou lá e pesco, que eu sempre pesquei, normal. Mas o que ele fez causou espanto, porque foi anormal. E é o que Deus vai fazer na tua vida. Vai causar espanto. Estão entendendo? Sim ou não? E ó, versículo 10. Versículo 10. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão. Isso daqui que fez o bispo chorar. Não temas, de agora em diante será pescador de homens. Talvez você não entendeu a profundidade disso. Não é apenas um versículo forte. Não temas, porque você vai ser pescador de homem. Olha, Pedro, escuta
como isso é profundo, igreja. Porque Pedro, ele era pescador. Ele vivia da pesca. Da pesca. Pedro, ele estava com um barco cheio de peixe. Em outras palavras, Pedro estava com a vida feita. Pedro ia se alimentar daquele peixe, ia se enriquecer. Pedro estava rico. Ele vivia daquilo. Então, quanto mais peixe ele tinha, mais dinheiro ele ia ter. Pedro estava rico com a quantidade de peixe que ele tinha. Mas Pedro fez uma escolha. O Senhor não falou assim: Pedro, você vai ser pescador de peixe. Pedro, você vai ser pescador de dinheiro, de fama, de status. Falou: Pedro, você vai ser pescador de homens. Porque a alma para o Senhor vale muito mais do que toda a riqueza. Pedro, ele foi um homem de exemplo, porque ele podia ter olhado para todos aqueles peixes e falado assim: agora eu estou rico, não preciso mais de nada, não preciso mais de ninguém. Pedro estava rico com um monte de peixe daquele, ia comer, ia vender, ia prosperar, ia abrir o próprio comércio. Mas Pedro deixou os peixes, o dinheiro, a fama, projetos, sonhos, por causa de um chamado do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que é chamado por Deus não tem como recusar. Você pode ter tudo na tua vida, você pode possuir tudo, mas quando o Senhor te chama, não tem como falar não. Às vezes eu olho para mim porque o bispo às vezes não tem dinheiro. Hoje o bispo não tem dinheiro, nada. Mas aí Deus fala: eu não te fiz para pescar dinheiro, eu não te fiz para pescar bens materiais, eu não te chamei para pescar dinheiro, para pescar bens materiais, para pescar carro do ano. Eu te chamei para pescar a alma. Às vezes as pessoas olham o bispo simples assim, né? Não tem muita coisa. Aí fala: mas se o Senhor é de Deus, por que o Senhor não tem? Por que não possui? Porque o Senhor não me chamou para possuir toda essa riqueza. Ele chamou para pescar almas, que é o que importa. Estão entendendo, sim ou não? Talvez você não vai ter tudo na tua vida, o que muitas pessoas têm lá fora. Mas o Senhor te chamou para um chamado muito maior. O chamado do Senhor para a tua vida, muitas vezes, não foi para possuir riqueza, para possuir fama, dinheiro. Às vezes o Senhor te chamou para pescar almas, porque uma alma para o Senhor vale mais do que muito dinheiro nessa terra. Estão entendendo, sim ou não? E quando eu li isso, Deus falou comigo, porque às vezes o bispo olha: eu não tenho muita coisa. Eu falo: Senhor, me dá condições para construir minha casa, para possuir, meu Pai. Aí o Senhor falou: mas eu te fiz para pescar almas. Estão entendendo, sim ou não? Esse é o maior chamado de um homem de Deus. O maior chamado de um homem de Deus nunca foi possuir tesouro, nunca foi possuir riqueza, fama, status, dinheiro, o bolso cheio. O maior chamado de um homem, de uma mulher de Deus, foi ganhar a alma, igreja. Esse é o teu chamado para o Senhor. E Pedro tinha a oportunidade de ficar com a bênção, com o dinheiro, com o peixe, com a fama, ou de seguir Jesus. E Pedro fez a escolha dele. E a escolha de Pedro
fez ele ganhar a chave dos céus, porque o Senhor falou: a chave entregarei a você, Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Olha que forte. Se Pedro olhasse apenas para o momento, Pedro ia possuir apenas o dinheiro, o peixe. Mas Pedro olhou para Jesus. E quem olha para Jesus, independente do que você tem agora, quem olha para Jesus possui muito mais do que aquilo que pode vir da terra. Eu não sei o que você tem ou deixa de ter, mas se você olhar para Jesus nesse momento, você vai possuir muito mais do que um dia toda a terra pode te dar. Olha para Jesus. E para encerrar, versículo 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Olha, e levando os barcos para a terra, largaram ali mesmo. Largaram ali. Pedro não voltou mais a pescar. Pedro não voltou mais a trabalhar com aquilo que ele fazia antes. Pedro largou tudo para seguir Jesus. E foi a maior e a melhor escolha que Pedro fez. Aquilo mudou a vida de Pedro. Pedro também morreu crucificado, sabia? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer crucificado igual o Senhor Jesus. Olha que forte. Pedro foi de pescador a um apóstolo do Senhor Jesus. Pedro não era mais pescador, mais comerciante. Pedro virou apóstolo, irmão. Pedro não tinha estudo. Não. Mas quando você anda com Jesus, Ele te capacita para que você se torne aquilo que Ele chamou você para se tornar. Pedro era pescador, mas Pedro se tornou aquilo que o Senhor chamou ele para se tornar. Deus te chama nessa noite, porque Ele não quer fazer de você apenas um pescador de peixe. Ele não quer fazer de você apenas um trabalhador nessa terra, apenas uma mãe, apenas um pai, apenas um filho. Ele não quer fazer de você apenas um membro da igreja. Não, Ele te chamou porque Ele quer te fazer alguém e algo muito melhor e maior. Ele quer colocar você aonde muitos não vão conseguir, porque Deus, Ele faz isso. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Por isso que Ele te escolheu. Você não é, você não tem, você não possui, mas Ele te escolheu porque é Ele quem vai fazer de você o que Ele tem para a tua vida. Amém? E dali adiante Pedro viveu muitos milagres, muitas multiplicações de peixes, de pães. E se você aceitar esse chamado para a tua vida, você também vai viver muitos milagres. Amém, igreja? Quem entendeu, coloca aí pro bispo. Entendeu sim ou não? E para não sair da semente, olha que forte o Espírito Santo está falando aqui agora. Para não sair da campanha da semente, o Senhor Jesus plantou a semente no coração de Pedro. Jesus falou assim: eu farei de você. A semente foi plantada, mas a semente que o Senhor planta, ela só cresce também quando está debaixo dos cuidados dele. Então, aquela semente que foi plantada no coração de Pedro só cresceu e deu fruto porque a semente andava com o Senhor, estava com Ele. O Senhor plantou uma semente na tua vida nessa noite, e essa semente vai dar fruto
frutos se você caminhar com Jesus, porque Ele dá a semente àquele que semeia, Ele faz a semente crescer, Ele faz a semente dar frutos, mas a semente só dá frutos quando ela está com o Senhor. A semente que foi plantada na vida de Pedro fez ele se tornar um apóstolo. Aquela sementinha, aquela palavra que o Senhor lançou, fez ele se tornar um grande homem de Deus. Porque Pedro andou com Jesus. O Senhor plantou uma semente na tua vida. E se você andar com o Senhor, essa semente se transformará em grandes frutos. Amém? Amém! Agora sim está encerrada a pregação. Acho que o Espírito Santo já falou tudo. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus. Aqui se encontra a semente de todos vocês. Todos que fazem parte do ministério, né? Tem pessoas que são novas aqui, né? Mas todas vocês, e ninguém pagou nada por isso. Tá aqui a semente de todos, tá? Tá aqui, ó, Quilene, todos vocês. Suzana, quem tá caindo aqui? Quem que é essa aqui? Neuza. Amém? Vamos buscar o nosso Deus então. Aonde você estiver, faz esse louvor a tua oração. Declara para o nosso Deus de todo o coração. Fala assim de coração, ó. Quando eu parei e dei minha atenção, declara, Laurici. Ouvi uma voz dizendo pro meu coração: Filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Isso. Você quase desistiu, mas eu nunca desisti. Fala pra apagou o meu pecado e removeu as marcas. Isso. E um dia eu deixei e o mundo fez em mim. Confessa pra ele. Agora sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Me curou e me deixou assim. Purificado, santificado. Declara pro nosso Deus, Maria. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei que estás solta a voz e Hoje a diz. minha vida é só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Confessa pra Cumprir ele. o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra, é ligado. é ligado no céu. Em nome de Jesus, ó Pai. Usa a nossa vida, meu Pai, como a tua vontade. Usa a nossa vida como testemunho, meu Pai, para alcançar multidões. Declara. Quando eu parei e dei minha atenção, Confessa. ouvi uma voz dizendo pro meu coração: Filho, eu tô contigo, eu não te esqueci. Você quase desistiu, mas eu nunca desisti. Apagou o meu pecado e removeu as marcas. Um dia eu deixei, o mundo fez em mim. Confessa de todo o coração. Agora eu sou lavado, sou remido pelo sangue do Cordeiro. Me curou e me deixou assim. Purificado. Confessa, igreja. Santificado. Fala pra ele, Catinho. Antes era criatura e agora sou teu filho. Vivo só pra ti, hoje eu sei. Levanta as mãos e diz. Hoje a minha vida só pra te adorar. Eu tô decidido, sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, eu tô ligado aqui na terra. É ligado. Confessa pra ele, igreja. Isso. Fala pro nosso Deus. Eu decido obedecer, ó Pai. Usa minha vida. Eu obedeço, Senhor. Fala de todo o coração nessa noite. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Usa conforme a tua vontade nessa noite, ó Pai. Eu ligo milagre nessa vida. Fala pra ele. Hoje a minha vida é Só pra te adorar. Eu estou decidido, eu sempre vou te amar. Cumprir o meu chamado, não vou me perder. A tua voz, Senhor, eu quero obedecer. Usa minha vida pra falar com o povo, que eu viva a santidade, que eu seja fiel. Como diz tua palavra, que é ligado aqui na terra. É ligado de todo o coração. Só pra te adorar. Eu estou decidido, Sempre vou
pra Ele. Não vou me perder. Eu quero obedecer, confessa de todo o coração. Que eu seja ligado. Deus, em nome do seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, o que seria de mim se não fosse a